Então, agora, até já podia ter gravado antes, né, Kira, de você falando das ações, mas tudo bem, vou repetir um pouco do que você disse aqui. Primeiro, meninas, muito boa noite, sejam bem-vindas mais uma vez ao nosso encontro. E a gente começa sempre olhando para as ações do encontro anterior, tá? Então, a Kira estava aqui me contando que ela lembrou as ações dela, apesar dela ter perdido o caderno. Nossa! Então, Dentro de ela, casa. dentro de casa, detalhe. Ela vai achar. Mas, então ela conseguiu ter mais momentos com o marido sem ficar olhando no celular. Não tanto quanto gostaria, mas conseguiu alguns, né? Também melhorou a alimentação. Também, o que foi o outro? Kira, vai me ajudando. Agradecer. Agradecer, isso, conseguiu agradecer bastante. E fez também os testes, né? Que era a outra ação. Acho que foi isso, né? Tem mais alguma coisa? E a única coisa que eu não consegui fazer, que eu tinha colocado como meta, era o exercício físico. Aí essa foi a única que eu não consegui fazer ainda. Então, ó, esse que não conseguiu fazer, traz para essa semana, tá? Sim. E aqueles que você conseguiu fazer e que você achou interessante, continua. Tá bom? Você vai continuar fazendo. E aí, se você falar, então eu vou aumentar aí os momentos com meu marido. Semana passada eu consegui 2 momentos, dessa vez eu vou conseguir 3, tipo isso. Beleza? Uhum. Sueli, e você, como foi? Já sei que você fez os testes, estou com eles abertos aqui. E as ações? Ela falou tanto que eu tô achando que eu tô devendo. Então, uma delas era participar de um evento social. Eu consegui, na verdade, uma coisa que eu estava tentando, que era ir à missa com o meu pequeno. Ah, que bom. Era a missa infantil, 10 horas da manhã. Chegamos lá, não era a missa infantil, eles tinham trocado. Mas, enfim, foi ótimo. E aconteceu também da gente visitar uma pessoa mais tarde. Então, não estava nem programado, a gente acabou indo também. Aí Olha, que bom. Foi legal. Ação para melhorar a energia, eu tô devendo. Não consegui realizar nada e nem pensar em nada do que estava aqui. Porque a minha alimentação, eu já estava acompanhando mais com uma nutricionista, já é tranquila. Então, a minha alimentação eu não tenho que alterar. O meu sono, eu estava dormindo até demais, para te falar a verdade. Então, o descanso ativo, eu não mexi nele. E a atividade física, é uma coisa que eu estou tentando já tem alguns meses, mas a minha rotina aqui em casa ainda não consegui, não. Mas eu estou de férias. Então, hoje foi... Ai, que delícia! Hoje é meu segundo dia de férias, mas assim, tô resolvendo a vida, né? Então, burocracia, médico, confusão. Aí então não consegui, mas nessas férias eu quero mesmo fazer atividade física regular. Deixa eu dar uma dica para vocês duas sobre atividade física. Então já coloca para essa semana, Sueli. Pelo menos uma vez, né, meninas, na semana. Já que vocês estão completamente paradas, pelo menos uma vez nessa semana fazer atividade física. É uma dica muito legal que eu uso. Na verdade, eu precisava usar mais, mas eu já usei e eu ainda uso, que é vídeos da internet. Tem de tudo, tem desde dança, até pilates, e tudo gratuito, tá? Até yoga, só que tem, é claro, né, meninas, lembrar de, tipo assim, fazer aquilo que você sabe que seu corpo, né, tá preparado. Lá eles falam isso também, que tem algumas atividades que não é bom fazer sozinho, né, é bom ter um acompanhamento. Mas as de dança é super tranquilo. Tem aquelas HIIT também, né? Que elas passam exercício, isso, com frequência rápida. Exercício simples, que dá pra você fazer em casa tranquilo. Não tem nenhum acessório, nada. Então, assim, tem muita coisa legal. Eu já vou colocar aqui no grupo o canal que eu sigo. Eu comprei um pacote chamado Mamãe Sarada, que era específico para as mulheres. Para mães, porque na maioria das vezes o corpo da mãe muda muito, né? Mas são 14 minutos e ele é pauleira, tá? Eu fiz algumas vezes. Pois é, olha só. E é muito bom. 14 minutos por dia que elas falam? É. Olha só. Então tá na hora de trazer, hein? De volta. Pois é.
Tô pagando e não tô fazendo. Olha só, então essa semana já vai começar aí. Pelo menos, no mínimo, uma vez na semana, beleza? Beleza. Então tá, meninas. Sueli, eu quero te contar uma coisa que eu reparei. Você disse que o descanso ativo você não teve, mas esses momentos de vida social acaba estando ligado com o descanso ativo. Porque o descanso ativo é você estar com pessoas queridas e não estar ali centrada, sabe, envolvida na rotina diária. Então é uma coisa que você sai da rotina, que você quebra, então sua mente dá uma aliviada, né? E dependendo do caso, o seu corpo também. E aí, é claro, também pode ser yoga, pode ser respiração consciente, né? Pode ser várias coisas, mas estar com pessoas queridas e quebrar a rotina de alguma forma também é isso, tá? É um descanso ativo. Então, acabou que você realizou sem saber. Né? Muito bom. E agora, por favor, traga muito descanso ativo para suas férias. Não fique só resolvendo essa coiseira aí que a gente põe para resolver, né? Então, traz o exercício e traz descanso também, tá? Acumula tudo aí nas férias, tem que resolver tudo, né? A gente é desse jeito, né? Todo mundo. E eu inventei de fazer um curso, vou fazer uma imersão em inglês, que são todos os finais de semana das férias, então tá meio complicado. Olha ela, gente. Ai, Sueli, quero te contar uma coisa que a Kira viu, porque ela tá na minha lista de transmissão, até vou te adicionar lá também, para receber os conteúdos gratuitos. Muito legal. Se você quiser, né, pelo WhatsApp, você tem interesse? Sim. Sim? Beleza. Vou te adicionar, o que acontece? Eu tô com uma semana que eu e uma parceira minha, a Lúcia Stradiotti, nós vamos fazer uma semana gratuita para ajudar mulheres que querem empreender. Eu vi isso e ia te perguntar no final da sessão se a gente pode entrar. Que bom! Então, pode e devem, tá? Porque a gente pode até trazer para cá e comentar, porque algumas coisas que a gente vai ver lá nessa semana é a partir do dia 10/9. Eu até tenho que ver se a gente ainda vai estar, né, nos nossos encontros. Vai sim, quer ver? Vai estar num dos últimos aí já, eu imagino, finalizando. Vai ser dia 11 o nosso... Não, é dia 18 o nosso último. Isso, então vai ser o penúltimo. Penúltimo. O mais próximo. Então vai ser legal, vai dar pra gente comentar do último pro penúltimo. Vai ser bem legal e assim, por mais que vocês falem, eu nem sei se eu quero empreender, vai ser bom até pra isso, sabe? Até pra trazer aí insights e tudo mais. E juntando com o que a gente tá vendo aqui, vai ser sensacional. Aí a gente vai poder comentar lá no grupo, tá? Fica aberto. Vou te mandar o link, Sueli. Eu acho que eu e a Sueli, a gente que tá perdida aí, que não sabe o que fazer, Sueli, quem sabe a gente se acha. É bem interessante. E a gente vai, como a gente vai aprofundar mais aqui, porque ela vai ser essa semana, então vocês vão estar aprofundando em autoconhecimento, e aí vocês vão... Não, vai ser ótimo. Enfim, a gente vai conversando. Então eu vou te mandar também, tá, Sueli, o link? Tá bem. Beleza, meninas, então bora para a prática de hoje, que eu tô super empolgada, porque eu adoro testes, tá? Eu gosto muito de testes, por isso que eu trago para vocês, claro, testes confiáveis, né? Que vem de uma teoria confiável e de sites confiáveis e tudo. Você viu que um que eu te mandei, eu tive que printar a tela, porque ele não queria mandar por e-mail de jeito nenhum? Isso eu mesmo. Também. Aquele site, ele tá com problema. Não é vocês, é o site. Eu fiquei com receio, eu falei assim, se eu refizer ele, vai dar outra coisa. Então... Não, dá a mesma, geralmente dá a mesma. Mas realmente a gente fica, né? Deu a mesma. Deu, né, Kira? Dá a mesma. É bem legal. Mas assim, ó, então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Primeiro eu vou explicar para vocês, tá? Até se vocês tiverem o teste de vocês em mãos, porque eu tenho eles aqui, mas é legal vocês acompanharem ao mesmo tempo que eu vou passando o slide. Eu tenho ele na foto que eu te mandei. Eu tenho ele no e-mail aqui, eu vou pegar aqui. Se vocês conseguirem abrir, vai ser legal. Opa, eu já fui... Ah, não, esse aqui é que a gente estava recordando da primeira. Então, vamos para a segunda. Então, vamos lá. Teste DISC. Enquanto vocês vão abrindo, eu vou contando para vocês, tá? Sobre ele. O que acontece, meninas? Esse teste, ele fala sobre padrão de comportamento, tá? Não é personalidade, é diferente.
e também não significa que isso aqui te define, tá? É lógico que pra gente, nós somos seres, né? A gente viu aqui já na semana passada que nós somos seres integrais e que é muita coisa que nos define, né? Não vai ser só um teste, 2, 3, 5 testes que vão falar quem a gente é. Então, assim, é parte de nós, tá? E ele mede padrão de comportamento. O que que é isso? É como a gente costuma se comportar no nosso dia a dia atual. Pode mudar? Pode, mas é raro, tá? Porque a gente vem estabelecendo esse padrão desde, por exemplo, desde quando a gente começou a trabalhar, desde que a gente entra nessa vida adulta, né? Vamos dizer assim. E muitas vezes eles vêm também lá de criança, tá? Então, tem gente que tem o mesmo padrão desde criança. Outros mudam. Tem gente que tem 2 padrões de comportamento, um em casa e um no trabalho. Também pode acontecer, tá? Vocês vão ver que pode acontecer até porque o meio influencia o nosso comportamento. E aí, qual é o meu, Carol? Olha, geralmente onde você se sente mais à vontade. Geralmente em casa. Por quê? No trabalho a gente sente pressão de ser aquele profissional que a gente está lá para ser, né? Então pode ter influência aí na hora de responder o teste. Você tá com a mão levantada, Kira? Tô. Tá, né? Pode falar. Deixa eu falar. Eu morei muito tempo fora, né? Uhum. E eu vou falar pra vocês, gente. A minha personalidade em português é uma. Quando eu tô falando, tipo assim, eu morei nos Estados Unidos, então, quando eu tava lá, eu era outra pessoa. Eu me sentia eu mesma. Parecia que eu mudava, porque tem essa teoria, né, que cada língua que você fala, você muda de personalidade. Olha só que interessante. E eu acredito, porque, olha, quando eu me achei no inglês, eu me sentia eu mesma. Quando eu falo português, tipo, eu falo porque minha língua é o natural. Uhum. Mas o inglês foi algo que eu aprendi, né? Tive que aprender, porque meu pai, bem dizendo, me obrigou a fazer o inglês. E depois eu fui fazer o intercâmbio. Então, tipo, eu amo inglês agora. E eu me achei no inglês, assim. Olha que legal. Quando eu falo em inglês, sou eu mesma. Parece que sou eu. Quando eu falo em português, eu não me sinto igual eu me sinto quando eu falo inglês. É muito interessante. E é bem essa coisa de personalidade que você estava falando. Isso. Então, assim, é diferente do padrão de comportamento. Você vai ver que o padrão de comportamento talvez seja o mesmo das diferentes personalidades. Ou não. Talvez mude também. Aí depois você vai contar pra gente. Olha só. Sueli, você queria falar alguma coisa? Não. Não, né? Você fez só um comentário? O que você comentou que eu não consegui ouvir? Não, é porque eu acho legal esse negócio dela falando que eu vou fazer uma imersão em inglês agora. Meu inglês tá bem ruinzinho, aí eu achei uma dinâmica legal, que se chama Inglês em 7 Dias. E eu vou fazer ele pra ver como é que é. Aí eu achei interessante, porque do jeito que ela fala, parece que quando a gente tá no nosso meio, assim, com os pais, é que eu fui pensando, com os pais e tudo, parece que você tem que ser aquilo que eles te moldaram. Sempre. Eu me sinto assim, muito 100%. sentido. Né? E como ela foi pra fora e tá falando uma outra língua, parece que é a escolha dela. Liberta. Libertador, exatamente. Liberta, e a gente vai falar disso aqui. Essa palavra. Liberdade. Tira suas algemas. Sabe o peso nas costas? Some. Lá você pode ser quem você é. De verdade. Então, deixa eu te contar, aqui também. Só que... Mas aqui é difícil. Aqui é difícil. O que acontece? Crenças, muitas crenças e sabotadores que a gente vai falar hoje e crenças que a gente vai falar depois aí, que é mais profundo. É muita. E realmente vem principalmente dos nossos pais, tá? Principalmente. E vem muito também de sociedade, tá, gente? Muito. Muita gente acha que não. Eu não sigo. Segue. Eu não acredito. Acredita. Sabe? Porque fica no nosso inconsciente. E aí, até esses dias, no nosso grupo lá do Realize Seu Propósito, que é uma continuação da semana, nós vamos falar para vocês quando vocês estiverem lá. A gente está mentorando, né, algumas meninas, são 5. E aí, a gente estava falando sobre crenças e uma delas falou, gente, eu sou feminista muito, eu adoro essa coisa do feminino, eu defendo e tudo mais. E eu me peguei criticando uma mulher
porque uma mulher bem-sucedida. Quando eu vi a mulher, o que foi a primeira coisa que eu falei? Eu não só pensei, eu falei. A gente comentando da mulher que tinha dinheiro e tudo mais, o carro, não sei o quê. O que ela falou? Não, mas eu tenho certeza que isso aí é do marido. Olha isso! Tipo, é porque o marido é bem-sucedido. Por quê? Ela não pode ser, então? Entendeu? Então, ela, super feminista e tal, que achava que isso não pegava ela se pegou falando uma coisa dessa. Ela que até arrepiou na hora e falou, meu Deus, ainda tem isso em mim, né? Então, peraí, vamos trabalhar. E é pra isso que a gente tá aqui. Então tá, a gente vai trabalhar tudo isso, tá, gente? Mas é muito bom a gente ir trazendo, porque aí na hora que eu for falar, eu vou falar, lembra daquele assunto que a gente teve na segunda sessão? É agora, né? E a gente já vai falar disso no sabotador, vocês vão ver que tá muito relacionado. Mas vamos começar primeiro no padrão, então, de comportamento. Esse teste foi feito por um pesquisador de Harvard, para variar, e ele foi criado por ele, né? Hoje existem vários tipos, tá? Esse que a gente fez é um que ele é bacana por ser pela internet e tal, mas ele ainda é simples. Existem alguns bem mais estruturados, porém são pagos, tá? E aí tem um valor até, assim, é um valor considerável. E se vocês quiserem, eu posso viabilizar, né, para vocês esse mais estruturado e tudo mais. Mas aqui pra gente, nesse momento, esse é, junto com tudo que a gente vai ver juntas, né? Esse já é de ótima clareza, traz para nós uma ótima clareza sobre essa questão comportamental, tá? O que acontece? Cada letrinha desse DISC significa um padrão de comportamento. Então, o pesquisador, o que ele viu? Que nós temos 4 padrões de comportamento em nós, 4 tipos específicos de comportamento. E todos nós temos os 4, ou alto ou baixo, tá? Então, vamos falar de cada um. E aí, vocês aí, com o de vocês, vão analisando. E depois eu vou falar específico para vocês também fazer uma análise de cada uma. Mas vamos lá. Primeiro. Não foi. Ah, foi. Dominância. Se não me engano, é o da Kira. É o mais alto da Kira. Então, o que acontece? O dominância é como a gente lida com problemas, desafios e poder. Então, você vai ver aí a sua porcentagem, como que tá pro D. Tá muito baixa, tá alta, como que tá essa porcentagem? A partir disso, você vai conseguir ver como que você lida com problemas, desafios e poder. Talvez você tenha dificuldades em lidar com esses 3 aspectos e talvez não, seja tranquilo para você. Quem é alto D é uma pessoa mais direta, decidida. Então, são aquelas pessoas que gostam de ir direto ao ponto, exatamente. E outra coisa, o que eu ia falar? Isso, gostam de ir direto ao ponto. Só que outra coisa, eles têm, geralmente, tendência a não ter paciência. Então, uma das coisas a se trabalhar é a paciência. Uhum. E Kira, parabéns, porque você já está trabalhando isso com o agradecimento lá que você contou aqui para nós. Mas é uma das coisas que precisa trabalhar e que a gente pode te ajudar a trabalhar e que você pode se ajudar, é a paciência. Às vezes eu percebo assim que... Porque quando a pessoa vem e começa, não, é que não sei o quê, eu já falo assim, tá, o que você quer? Aí isso. Eu percebo que eu acabo sendo grosseira, às vezes, com as pessoas. É o que eu ia falar agora. Mas não é porque... É só porque, assim, tipo, fala logo o que você quer, que é melhor que a gente já vê logo se dá pra fazer ou não. É melhor que você ficar contando historinha. Então, só que realmente é visto como grosseiro. Muitas vezes. Tá. E assim, se uma pessoa chegar pra você e falar a mesma coisa que você fala pra essa outra pessoa, você vai achar normal. Você não vai ficar sentida, porque pra você prefere ser direta. Pra você isso é mais natural. Ir direto ao ponto, ser decidida, falar a sua opinião. Quem é alto D geralmente começa as conversas falando sobre a sua opinião do assunto, né? Então, pra você isso é tranquilo. Se posicionar, tem um posicionamento... consegue, né, se posicionar bem, porque tem muito essa questão de conseguir falar, de ser direto e tudo mais. Porém, então, o lado a se trabalhar é essa questão de cuidar mais da forma, ser mais paciente, né, com as outras pessoas, porque elas também não escolhem, tá? Do mesmo jeito que você não escolhe ser direta, decidida, elas também não é que elas escolhem falar demais.
para elas é mais natural assim. Então, o que é legal? Você, até a partir desse teste, começar a entender, nossa, então aquela pessoa é alto S ou é alto I, né? Que são os que costumam falar mais. E tá tudo bem, né? Alto C também. O D é o mais direto, tá? Os outros todos são mais assim. O C costuma ser um pouco mais direto também, mas da mesma forma, nós vamos falar dele, mas ele gosta de entender sobre o que ele vai falar antes de falar, então ele costuma vir bem enraizado a ideia dele e tudo mais, gosta de estudar essas coisas. Enfim, então o D, voltando. Foco, tá? Geralmente, ele é bacana, que eu já trouxe a questão profissional. Ele se dá muito bem com processos e tarefas. E ele é uma pessoa ativa. E deu para perceber, né? Por essas características, tá? Então, é isso. Depois, eu vou mandar para vocês, o principal de vocês, né? De cada uma, eu vou mandar um slide que fala bastante sobre isso, sobre como você pode se ajudar e sobre as suas características principais. O que acontece? Muitas vezes o nosso perfil também pode ser balanceado. O que eu vi de vocês é que vocês duas têm um mais alto mesmo. A Kira é o D, a Sueli, se não me engano, é o S, não é isso? Então, quando a gente tem um mais alto, a gente se identifica muito com ele em específico. Mas quando a gente tem outro que está bem próximo, a gente pode se identificar com dois. E tá tudo bem, é isso mesmo, tá? Eu, por exemplo, até as minhas amigas que também estudam comportamento humano e que trabalham há muito tempo no RH, elas falam, Carol, é muito doido o seu DISC, porque ele é muito balanceado. Então, eu tenho só o meu D, que hoje eu acho que vai estar balanceado também, porque eu andei trabalhando muito isso para ser empreendedora, mas o meu era muito balanceadinho, sabe? Os três. Então, S, I e C, muito próximo. Mais ainda o I e o C. Então, o I e o C geralmente são contrários. Então, elas falavam, Carol, é muito louco. Mas realmente eu tenho um pouquinho de cada e tá tudo bem, sabe? O importante é eu entender o que eu preciso melhorar, né? Então, para que a gente tá vendo isso aqui? Primeiro, pra gente entender qual é o nosso perfil, que isso não é algo de tipo assim, eu acho que eu sou louca, porque eu sou D e todo mundo da minha família é I, né? Depois a gente entende o que é D e o que é I. Mas assim, no começo é difícil entender, por que eu sou diferente de todo mundo? É um padrão de comportamento que é mais natural para você. Pode falar, Sueli? É estranho ver a Kíria falando, porque eu, em algum momento da minha vida, eu acho que ali pelos 26, 27 anos, eu fui muito D. E isso, de certa forma, me atrapalhava muito. Então, eu dei uma trabalhada e hoje antes eu nem ouvia as pessoas, para te falar a verdade. Tanto que, né, era tão ativa, tão coisa que nem dava espaço. E hoje eu sou uma boa ouvinte. Então, hoje eu realmente, isso aqui em mim hoje é muito baixo. Eu acho que eu não sei se eu trabalhei tanto que eu ignorei, que eu neutralizei, mas hoje isso aqui em mim é muito baixo. Isso, então. Aí, olha só. Porém, todos eles, gente, eu também já devia ter falado isso antes, mas não existe perfil bom e ruim, né? E não existe melhor e pior. O que é legal? A gente trazer pra gente, né, aquilo que a gente vê que tá em falta, principalmente para os objetivos que a gente tem, principalmente para o objetivo de vida, que é o propósito de vida, que a gente também vai falar aqui. Então, trazer pra gente aquelas características. A Sueli acabou de contar que ela mudou o comportamento dela, não é algo fácil, é um treino diário, é algo que a gente faz dia a dia, a gente sofre com isso, tá? É sofrido, mas a gente consegue. Eu também mudei, eu fui o contrário, eu não tinha nada de D e eu precisei do D porque eu comecei a empreender e eu comecei sozinha, então eu tinha que dar as caras, eu tinha que agir e o meu C me segurava, que vocês vão ver que é a conformidade. O meu I, às vezes, me segurava não no sentido de não ter... Eu tinha muitas ideias, mas não conseguia, sabe? Agir mesmo. Então, é isso. Porque o I também é ativo, mas ele é ativo em um outro sentido. Vocês vão ver, eu vou falar dele agora. Então, é isso, tá? Então, é melhorar aquilo que a gente sente que tá afetando a gente e que é ruim, conseguir entender melhor o outro e trazer para nossa vida dos outros perfis aquilo que a gente acha que está baixo e que precisa aumentar também, tá? Então, melhorar no nosso, que a gente vê que precisa melhorar mesmo,
E o que é o melhor, gente? Sempre, tá? E é difícil eu falar essa palavra sempre, porque sempre e nunca é muito complicado, né? Mas o que é o melhor? Equilíbrio, nenhum excesso, né? Então, se a gente tiver um pouquinho de cada um desses perfis, maravilhoso. Só que assim, não negue também quem é você, né? Não negue o seu perfil por completo. A não ser que você fale, nossa, eu preciso de um perfil totalmente diferente, consegui, igual ele falou, né? Mudei completamente. Ok, te fez bem? Você tá se sentindo bem assim? Ótimo. Não, tá faltando? Então, peraí, sabe? Então é isso. E um cuidado também para não mudar aquilo que tá ok, né? Porque às vezes a gente busca tanto mudar a nós mesmos que a gente muda algo que para nós era bom, de repente. Que a gente achava bom, mas pelos outros não acharem, entende? Então é um equilíbrio do que você acha tranquilo para você, com o que você vê também na questão de relacionamento, porque a gente vive em um mundo que, né, a gente não vive sem pessoas. Então a gente precisa se relacionar bem com todos, assim como a gente também precisa ser líder da nossa vida, da nossa história. Então vem essa questão toda do equilíbrio de você e de você com o outro, de você consigo mesmo e de você com o outro, tá? O engraçado pra mim, eu acredito que, tipo, eu não sei, talvez seja a crença, porque a minha avó é muito, minha avó seria, tipo, 100% dele. Cara, ela é muito, muito, muito. E acabei modelando muito ela e meu pai também. E, por exemplo, o meu Vocês marido... batem muito de frente ou não? Nossa, o dia inteiro, o dia inteiro. Você imagina, ela é minha chefe ainda, eu fico bem assim pra ela. Aí, e o meu marido, ele é extremamente indeciso. E isso me estressa. Pra mim, ou é A ou é B. Pra ele, tem que ser o D, o E, o E. Eu fico bem assim, meu filho, é sim ou não? Decide. Ele nunca Não decide nada. fique Aí, assim. eu que tenho que decidir. Uhum. Aí eu fico assim. Aí, ó. O que é o legal, tá? Ó, é legal você trazer essa importância da decisão para ele, sim, você ajudar ele a se decidir, porém não com estresse, não com falta de paciência. Entendeu? É a isso que você paciência. tem que trabalhar, a paciência. Porque as pessoas são diferentes e não quer dizer que ser decidido é melhor do que ser como ele, porque muitas vezes você ter uma análise das coisas antes de decidir faz bem, entendeu? Porque uma das coisas também do D, que é muito decidido, é a questão, uma das coisas que pode melhorar, né? É a questão de que toma decisões rápidas. Então, pode falar e depois arrepender. Então, dê aquele que pode falar e depois arrepender. Tem outros aqui que podem deixar de falar e depois arrepender, que não falou. Então, entendeu? Essas diferenças. Então, assim, cuida para trazer sentimento bom no meio, sabe? Agora você já sabe, não é culpa dele, ele não tem que ser igual a você. Então, assim, ele é diferente, tá tudo bem. Vamos chegar no acordo, no equilíbrio? Olha, para mim, eu fico impaciente de não decidir. Então, ok, eu vou decidir por você. Para você isso tá tudo bem? Se ele falar que sim, ok. Não, eu quero decidir. Então eu vou te ajudar. Entendeu? Com paciência. Então eu vou te ajudar. Vamos sentar aqui. O que é que tá passando na sua cabeça? Que na minha não passa. Porque realmente na sua não passa. Na dele passa muita coisa. Então ele vai te explicar o que passa na cabeça dele e juntos, entendeu? Então é isso. Quando a gente toma, por que a gente fala que autoconhecimento é foda, né? Porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente entende o outro. Então mais responsabilidade a gente tem, né, de ser uma pessoa mais compreensiva com o outro. Porque a gente se conhece melhor e conhece melhor o outro, entende que é diferente. Então, responsabilidade nossa agora, meninas. Cada vez mais. Vou fazer uma piadinha. Eu vi um negócio essa semana que falava assim: você namoraria alguém igual a você? Sim ou Deus me livre? Deus me livre! Muito bom, muito bom. E é isso mesmo, uma tendência que a gente tem. E assim, gente, eu tô falando geral, mas existem muitas coisas. As crenças é uma das coisas, a questão de espelhar, né, em familiares e tudo mais. Mas existe uma tendência muito forte da gente procurar parceiros complementares. Por isso que geralmente o nosso parceiro é o perfil contrário nosso, ou tipo assim,
Não igual, sempre tem uma característica diferente, sabe? Por exemplo, eu e meu marido, a gente é muito parecido. Eu sempre achei que a gente fosse muito parecido. Eu falava, cara, nossa, como que pode, né, dar certo e tal? Porque não tem nada de oposto. Quando eu comecei a estudar, eu entendi que tem muita coisa que é diferente. O perfil, o padrão de comportamento é uma delas. É muito diferente. Apesar dele ser I também como eu, ele tem o S também muito forte. E eu nem sabia que ele tinha S. Se fosse para chutar antes, né? Eu não chutaria que ele tem o S. Mas com o tempo eu fui entendendo o S dele, que vocês vão ver aqui. Que é bem interessante também. Então vamos para influência. Eu sou 5, meu marido é 50. Então. Oposto. Então, paciência dos dois, principalmente sua, porque pelo que você disse, ele já tem. Então, você precisa trabalhar sua paciência. Olha só. O I é aquela pessoa que tem muita facilidade de se comunicar, tá? Então, é como se lida com pessoas e as influencia. O I é aquela pessoa que gosta de estar rodeada de gente, gosta de receber elogio em público, gosta de ser o centro das atenções e não tem problema nenhum com isso. Só que o que vem na questão do I? O I... e ele é ativo, assim como o D, né? Como eu falei para vocês. Então, o que é a questão dele? Primeiro, organização. O D também tem essa questão, viu? Precisa cuidar da organização. Geralmente não são pessoas muito organizadas. D e I. Então, é uma questão também que precisa cuidar. Outra questão é a questão de falar demais, né? Outra questão é a questão do I, né? É a questão de esperar muito das pessoas, então, às vezes, se frustrar, né, com isso. Por quê? Porque ele quer ser reconhecido, ele quer ser o centro das atenções, tá? Então, são essas coisinhas aí. Como que é para vocês? Alguma de vocês tem o I como segundo maior aí? Kira tem? Sueli não? Eu tenho. Eu perdi o meu I também. Eu já fui muito assim, mas eu perdi. O meu D deu 47 e o meu I deu 35. É bem próximo. O seu deu quanto? Então, me falem aí, que aí eu já escrevo aqui. É porque como eu tô compartilhando a tela, não tem jeito de eu ver outra tela, entendeu? Mas me falem aqui, e meu celular tá acabando a bateria. Ordem. Kira, é D, I... S, C. C. Ficou a ordem normal. E o seu, Sueli? Perdão. O meu é D, I, C, S. Ah, tá. CS. O C é 10% e o S tá 7%. 2 baixos. Você tem D, I alto e S e C baixo, tá? Então, realmente sua paciência é 0. Precisa melhorar. Traz isso com amor, tá? Que lembra sempre de sentimentos assim, amor, compaixão. Agradecer, gratidão, exatamente. Sueli, e o seu? S, C e D. É o contrário, totalmente quase. ao contrário. Não, é exatamente o contrário. Uai, Sueli. Então, e a gente achou que tinha muita coisa em comum, né? Pois é. Então. Pois é. Olha só, o meu S deu 47, o C 37, o I 12 e o D 2. Kira, me fala de novo seu D e seu I. Meu D deu 47, meu I deu 35. Beleza. Então, vocês duas têm 2 perfis marcantes, tá vendo? Que são os contrários. Mas, então vai ser legal que eu vou falar deles aqui. E é legal, mais uma coisa, vocês podem se ajudar. Isso é muito bom, meninas. Por isso que vocês se identificaram, porque vocês se complementam. Não é que vocês são iguais. Mas o legal que eu tô vendo é que eu já fui assim. Uhum. Eu trabalhei muito para poder virar, e só que aí eu acho que eu virei demais. E não sei, sabe? Porque eu era muito D e muito I. Por tudo que você tá falando aí eu tô me recordando aqui o início da minha carreira e tudo mais. Eu era dita como boca aberta, porque era tagarela e dava bom dia a cavalo. Isso. Isso é outra coisa do I, né? Já eu falei, né? Que fala muito. É isso mesmo. Então, Sueli, o que é legal agora? Não, depois eu falo. Deixa eu terminar os perfis, que aí a gente vai trazer as ações
tá? E aí eu vou te falar aqui o que vai ser legal disso que você tá reparando. Então, vamos lá. Próximo. Ah, não, eu esqueci de falar, né? O I, então, ele tá mais ligado a pessoas e emoções, tá? Então, até quando a gente vai ver carreiras, isso aqui pode ajudar na escolha. Não é a única coisa que a gente olha, tá? Mas pode ajudar. Então, o D tá mais ligado a processos e tarefas e o I mais ligado a pessoas e emoções. Exatamente por ele ter essa facilidade de lidar com as pessoas e as influenciar também. Da administração perfeita. Depende do lugar, né? Do cargo. Então, assim, pode ser bom, mas pode não ser também. Depende muito de onde você está na empresa e tal. Você fala na administração, dona de empresa? Sim, muito bom. Muito bom. Empreendedor, tá? É muito bom. Mas não existe assim, o meu perfil é ruim, então não vou ser isso. Não existe, tá? Até porque a gente trabalha igual a Sueli. É um exemplo, eu também sou, de que a gente consegue mudar, né? Se a gente achar interessante para nós. Então, eu vou ser bem sincera para vocês. Eu já falei, quando eu trabalhava lá no Zema, né? Que foi a empresa que eu trabalhei 9 anos, eu falava, eu não sirvo para empreender. Porque eu adorava chegar lá e saber o que eu ia fazer, apesar de não gostar do que eu fazia. Então, assim, entendeu? Não ter que pensar. Então, eu sempre achava assim, meu Deus, imagina você ser dono da própria empresa e ter que pensar em estratégias, não sei o que, não sei o que. Não, eu gosto de pegar e executar. Olha só. Só que quando eu fui fazendo testes e me reconectando comigo mesma, eu percebi que muita coisa da essência eu tinha mudado por causa do trabalho. E aí eu fiz o processo de trazer à tona de novo, sabe? Para poder ver se realmente era isso, como que é. E outras coisas continuam iguais, igual o I, sempre fui assim. Apesar de ser tímida, eu sou tímida, por incrível que pareça, muita gente fala, não é possível, né? Mas eu sou, tanto que apresentar trabalho na faculdade, na escola, eu chegava na frente e ficava super vermelha, sempre fiquei muito vermelha e tal. Mas eu sempre tive muita facilidade de me conectar com pessoas. Então eu era aquela que estudava muito, mas sentava no fundo. Eu tirava nota boa, mas eu era do fundão, sabe? Então era assim. Só que na hora de apresentar trabalho, eu era tímida. Então por isso que eu sou uma mistura muito grande, né, no fim das contas. Oi, Kira? Os professores ficam pra morrer com a gente. Que senta no fundão, ficam bravas. Tira nota alta. Ficam muito bravos. Na faculdade eu tinha um que todo mundo pegava dependência e ele queria me matar, porque ele era doido pra eu pegar. Eu conversava muito. Não pegava, eu tirava notas super boas. Só que as minhas amigas pegavam, né? Aí ele pegou nesse ponto meu. E falava, olha, eu sei que você tem nota, mas suas amigas não têm, você tá atrapalhando elas. Era assim. Obrigada. Vou ficar caladinha, então. Foi assim, esse professor, mas ele era muito bom. Enfim, estabilidade. Chegamos na Sueli hoje, né, Sueli? O que é estabilidade? É como a gente lida com mudanças e segurança. Quem tem a estabilidade alta tem dificuldade com mudanças. Então, gosta das coisas mais estáveis. Gosta dessa questão de previsibilidade, né? De saber o que vai acontecer. Quem é alto S, com isso, exatamente por isso, é uma pessoa consistente e paciente, muito paciente. É praticamente o contrário do D. Destrava o seu, Sueli. Paciente, não. Então, olha só. Não, eu respiro muito. Hoje eu tenho um controle de não estourar, mas primeiro respira, vai, calma. Posso te falar o que eu vejo? Que talvez a sua essência seja outra. E aí as suas respostas têm a ver com o que você se padronizou por causa do trabalho, por causa daquelas questões anteriores, entendeu? Uhum. Porque o S é paciente. O S são pessoas que falam pausadamente. São pessoas tranquilas. Nossa, meu primo parece que o mundo vai desabar e ele tá... É esse. Eu tenho 2 primos que são, e eles são muito tranquilos. Eu vou morrer com ele. Só que assim, ó, não quer dizer que a mente deles é tranquila, tá?
São pessoas, apesar de eles serem pacientes, tem alguns que são um vulcão por dentro. Quer dizer, todos nós somos, né, um vulcão por dentro, na verdade. Eu falava embolado, de tão rápido que eu falava. Então, se ele está errado o seu teste, ele está vinculado a algum padrão que você definiu para si, tá? Isso. Mas é isso que eu ia falar agora. Aí, das pauladas que eu tomei, né, das coisas que eu vivi anteriormente. Eu não sei se eu comentei com você, a Kíria não deve saber, mas 2 minutinhos, vou contar aqui rapidinho. Pode. Eu era muito trabalho, então eu vivia muito por trabalho, eu era uma pessoa que tinha que vencer na vida, eu era muito cobrada por isso. E aí eu fui adiando as minhas gravidezes, assim, eu fui adiando. Aí chegou um dia, Kíria, que eu engravidei, estava levando a minha gravidez normal, com 25 semanas, que são 6 meses, a minha bebê deu de nascer lá no trabalho. E aí todo mundo falou que... E ela faleceu, né? Ela não sobreviveu nem nada. Mas todo mundo falou que era por causa da loucura que eu tinha com o meu trabalho, que era um dia que eu estava muito estressada e tudo. Então, a partir desse dia, eu virei a minha chave. E assim, não fico mais ansiosa com o trabalho. Antes, tinha para morrer. Levava o trabalho para casa, nem dormia. Hoje, eu largo o computador e vou dormir tranquilamente. Porque... E aí eu fiz um tratamento psicológico depois, enfim. E uma pessoa falava comigo assim, a psicóloga falava comigo assim, é só trabalho. Existe vida além do trabalho. O trabalho tem que ser isso aqui da sua vida. Então, isso eu fui trabalhando em mim. Entendeu? E é por isso que esse é o padrão que eu determinei para mim. Não quero mais aquela loucura devido a essas traulitadas que eu tomei. Porque foram Mas espera aí. vezes. Mas espera. 2. Eu perdi 2 e o meu pequeno é meu terceiro. Olha. Nossa, Sueli. Que história, né? Que história. Mas então, Sueli, pode ter relação, tá? Com o perfil, mas tem muito mais relação com o que a gente vai falar depois, que é a autossabotagem. Chama hiperrealizador, o sabotador que geralmente faz com que a gente trabalhe e ache que a vida é só trabalho, tá? Então tem mais a ver com isso e não com o seu perfil comportamental. Aí o que acontece? Por trabalhar a sua autossabotagem, você consegue trabalhar as suas questões que você tinha antes, mas elas existem. Igual você disse, você não é paciente. Não. Você respira para ser. Isso. Né? Então quer dizer que você não é esse, entendeu? É isso que eu tô tentando. Né? Isso. É algo que você trouxe para si, mas você não é. Então, assim, ó. Como é que eu te explico melhor? É igual eu e a que ele tava falando. Não sei se... Veja se você lembra de alguém que fala lentamente, que é uma pessoa... Ela parece ser lenta de natureza, sabe? Parece estar super em paz, mas é o que eu disse, não quer dizer que está. Falta de paciência. Já me dá falta de paciência. Então, você não é, Sueli. Que bom que você conseguiu trabalhar isso em você. Mas você não é o S, tá? Natural, essência. Você não é. Aí, o que acontece? Você é o D e, de repente, algum dos dois, que é esse mais agitado, né? Que fala mais rápido, como a gente disse. Talvez até o I, acho. Mas trabalhando a paciência. Entendeu? Com a paciência, conseguindo trabalhar os seus pontos de dificuldade. Mas os seus pontos de comunicativa, como que é isso? É isso que eu queria ver com você. Será que você deixou isso de lado também? Deixei. E não te faz falta? Por exemplo, o S é uma pessoa que não gosta de ser reconhecida em público e ela tem até dificuldade com isso. Tá? Ela gosta de relações seguras, então ela tem essa questão de segurança, de se sentir segura, de querer estabilidade mesmo, tanto nas relações quanto, entendeu? O S é aquela pessoa também amorzinho, é aquela pessoa que tem sempre foto de família em algum lugar, então isso pode ter a ver com você, Sueli, essa parte. É sempre o preferido? Entendeu? Essa parte, não necessariamente. Mas na minha família, o meu primo é o exemplo. Então, mas tem muitas coisas envolvidas. Cuidado, é isso que eu tô falando. Não é só isso aqui, o que eu falei lá no começo. Existem muitas coisas juntas. Talvez ele é o S e ele sabe usar suas qualidades e sabe lidar com suas dificuldades.
Entendeu? Sim. Por isso ele acaba se destacando. Ele não, tipo, ele não é daquelas pessoas assim que se acha porque, tipo, a gente fala, porque o Yuri é isso, o Yuri é aquilo. Ele é uma pessoa que ele fala assim, obrigada. Mas, tipo, ele não usa aquilo pra si, E para ele não faz a diferença. Isso. Para um I Isso faria diferença. Só que para ele outras coisas fazem, entendeu? Ele tem as dificuldades dele, ele tem as questões dele. Geralmente exemplo, com autoconfiança. Exatamente. Ele consegue. Geralmente autoconfiança, dificuldade em falar em público, que é o que ele vai ter que trabalhar com a vida também, né? Porque a gente acaba falando em público até dentro de casa, né? Com filhos e marido, isso é falar em público. Então, assim, cachorro, é algo que... Até isso, Mas, enfim. Então, esse é o S, tá? Depois vocês vão analisar consigo mesmas aí sobre tudo que a gente falou. E eu não falei. Falei, né? A dificuldade dele é a mudança, tá? E outra coisa, o S... Ele é o contrário praticamente, não é totalmente, nenhum é o contrário totalmente, né? Senão a gente não teria um pouco de cada. Mas ele é praticamente o contrário do D. Então o S é aquele que pode ser que ele está falando com você mais lentamente, e aí, por exemplo, a Kira que é alto D. E aí você vai ficar incomodada e você vai se sentir impaciente porque ele está falando assim. Só que ele vai se sentir mal, ressentido por você ter cortado ele, por você... Para ele, é como se fosse pessoal. Então, ele leva para o lado pessoal. Entendeu? Você cortar ele. Ele não entende que é algo natural seu também. Então, por isso que é legal quando a gente percebe todos os perfis, que você começa a entender como lidar com cada um. Né? E aí a gente começa a... Por exemplo, um líder dentro de uma empresa, um coordenador, um supervisor com cargo de gestão mesmo, né? De equipe, de pessoas. Isso aqui é extremamente necessário. Porque você entende que as pessoas são diferentes, né? Que você vai precisar tratar as pessoas diferentes. Talvez você vai ter que ter mais paciência com uma que é S, e com a D, se você for paciente demais, não vai fazer sentido para ela. Então ela gosta de ser igual eu, como coach. Eu gosto de saber isso aqui, por quê? Que diferença faz para mim? Até nas sessões. Eu tenho uma prima que está fazendo comigo, ela é Dzão, DI. Então, ela é muito direta, ela é muito... Eu consigo fazer com ela, tipo, 3 ferramentas em uma sessão, sendo que eu faço uma com uma pessoa normal, vamos dizer assim. Uma pessoa normal, não. Já vou mudar, que isso é muito ruim falar assim, tá? Todos somos... Ninguém é normal, na verdade, né? Depende, enfim. Mas de pessoas de perfis diferentes. Então, tem pessoas que eu levo 2 sessões para trabalhar uma ferramenta. Ela, eu levo uma sessão para trabalhar 3. Então, assim, é super interessante. Mas eu confesso que ela me traz mais desafios na hora de preparar a sessão. Entendeu? Então, assim, eu já conheço, eu já sei que uma pessoa alto D vai me trazer desafios na hora de preparar a sessão, porque vai ser rápido, direto. E eu não fico, por exemplo, se eu for falar isso aqui com ela, igual eu tô falando com vocês, eu não fico também falando, igual aqui, eu não falei para vocês quem foi o pesquisador de Harvard, quando foi que ele descobriu, nananana, que vocês não querem saber, entendeu? Vocês querem mesmo, né, a transformação, o que tem a ver com vocês. Uma pessoa que é alto C vai querer saber, ela gosta de saber. Então vamos para o alto C. O alto C é conformidade, é como se lida com regras e procedimentos. Então, o alto C, ele tem uma facilidade muito grande, ele até gosta, tá, de regras e procedimentos. Por isso que eu falei para vocês que eu gostava, lembra? Porque eu gostava de seguir isso. Um momento. I e S são pessoas e emoções. D e C são processos e tarefas, tá? E o S e o C são passivos e o D e o I são ativos. O conformidade, então, o que acontece? Ele é aquele cara disciplinado, ele lida muito bem com disciplina, ele é aquele que gosta de saber de onde vem o que ele está fazendo, igual eu expliquei aqui. Ele gosta de saber fontes, né? E ele gosta de ter fontes confiáveis até para ele mesmo saber quando ele vai falar alguma coisa. O alto C, muitas vezes, ele é tido como metódico, porque ele é uma pessoa muito organizada. O S também é organizado, mas o C é mais. Tá? Agora, como que a gente pode ajudar? Deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa. Deixa eu ver se eu pus aqui, não. A gente já vai entrar em sabotagem, mas eu quero mostrar para vocês verem.
Eu tenho uma tia que se encaixa certinho nessa de conformidade. Cara, ela quer saber. A gente fala que ela é dentista, né? Ela é odontopediatra. Mas ela mexe um pouco com estética também, né? Gente, se não tiver perfeito, pra ela não tá bom. Pra gente tá assim, lindo, maravilhoso. Ela fala, não, mas ali, ó, naquele cantinho ali, podia Tem melhorar. alguma coisa. Mas olha só, isso aí também vem muito mais da autossabotagem, tá? Que a gente vai falar. Só que pode. A sabotagem, a autossabotagem está muito ligada com o perfil. Então, vocês vão ver que geralmente quem é alto D e alto I tem um sabotador lá mais forte. Só que são 9 sabotadores, né? Então, mas a gente vê que tá completamente ligado. Mas vamos lá. Então, aqui, ó, isso aqui é o que eu vou passar para vocês, tá? Eu vou passar de todos, decidir agora, em vez de passar só o de vocês, com essa questão da Sueli, que mudou, né, o perfil dela. Até para você se reencontrar aqui, Sueli, e ver o que realmente você é, trabalhando as dificuldades, ou que você se encaixou no padrão, né? Como você disse que você achava melhor. Então, aqui, do Auto C que eu falei, né? O que que pode trabalhar com ele? Ajudar ele a pedir ajuda, porque ele é uma pessoa que tem dificuldades com isso. Habilidade de trabalho em equipe, então, ele é aquelas pessoas que gostam de trabalhar mais sozinhos. Aceitar ideias dos outros. Tolerância a ambiguidades, por ele ser uma pessoa que gosta de fonte, né? Então, ele tem dificuldade com ambiguidade. E aceitação dos próprios limites, tá? Aí aqui tem tudo. O que eu falei para vocês, eu falei de uma forma resumida, né, para conseguir falar de todos e para a gente seguir. Mas eu vou mandar para vocês todos os perfis que eu tenho aqui, essa tabelinha, para vocês verem que aqui tem como falam, o que fazem, como que a gente deve se esforçar para ser com ele, né? Como que ele vai gostar que a gente seja diante dele. E para o que a gente tem que estar pronto quando a gente está se conectando com essa pessoa. Tá? Então, assim, é bem legal isso aqui, eu vou mandar para vocês de todos. Vou só revisar cada um aqui na parte de ajudar. Então, o Auto S, como eu falei para vocês, abertura à mudança, né, que ele precisa melhorar. Autoafirmação, que foi o que a Kira disse, que as pessoas que têm o Auto S, elas têm dificuldades de se autoafirmar. Né, de saber, de acreditar que merecem o sucesso, por exemplo, aqui até falo, acreditar que merece o sucesso e que vale a pena. Então, tipo assim, elas têm dificuldade disso, de acreditar nelas mesmas, de falar na frente dos outros. Então, isso vai... Aí, uma coisa leva a outra. Então, quer dizer que todo S não fala em público? Não. Pode ter S que consegue falar bem em público depois de trabalhar bastante a autoafirmação dele. Entendeu? Então, é isso. É isso que a gente vai buscar, trabalhar aquilo que a gente pode melhorar. Deixa eu tirar uma dúvida. Sim. Naquele slide que eu te mandei lá do coisa, tem falando assim, pontos fracos. Desconfiado, suscetível, vingativo, mal-humorado, crítico. Como é esse ponto fraco? É o que sobressai? Seria isso aqui. Não, é o que você... É como se fosse o lado de dificuldades. O que pode ser difícil para você. Então, por exemplo, leia de novo o que tá aí. Eu não gosto muito desse resultado, por isso que eu trago esses dois outros aqui. Porque esse aí, ele é muito... É como se a pessoa fosse só esse perfil, entendeu? Ah, tá. E não é, a gente é uma mistura, né? Então, mas lê de novo. Que ele fala ponto fraco. Desconfiado, desconfiado, é o S, né? É o que tá aqui, inclusive, que bom. Então, é o S. Desconfiado. O que significa isso? Que ele geralmente... O S desconfiado? Interessante. Mas é isso mesmo. É aquilo que eu falei pra vocês, que ele se importa muito com o que os outros falam e tudo mais. Então, né, acaba trazendo essa desconfiança, tá? O que mais? Suscetível, vingativo, mal-humorado. Não, mal-humorado não. Crítico, teórico, pessimista e não social. O seu primeiro foi o S? Foi. E esse aí que ele tá falando é do estabilidade? Tá parecendo tanto do conformidade? Estabilidade. Pois é. Enfatiza a... Eita. Isso aí é o que pode acontecer, tá? Se você não trabalhar suas questões
que estão aqui, que é o que eu vou mandar para vocês. Então, assim, aqui tá o que a gente pode trabalhar para melhorar. Então, isso aí, o que eu tô vendo é, se você não trabalhar sua abertura à mudança, sua autoafirmação, o reconhecimento dos seus esforços, a praticidade, aí pode gerar tudo isso aí, uma pessoa vingativa, sabe? Mas eu acho muito forte esse aí, por isso que eu não uso ele, vocês viram, né? Eu uso mais a porcentagem mesmo. Mas é isso, tá? É o extremo do ponto fraco, do que tem de ruim, do que pode melhorar, tá bom? Então, aqui, de novo, né? O S também tem a questão de autoafirmação, assim como a gente estava falando aqui, né? Que ele é muito tranquilo, muito paciente, mas ele tem essa questão. Ser mais prático também, que é o que a Kira reclamou, muito possivelmente o seu marido ou é S ou é C, viu, Kira? Porque essa questão de praticidade, o S costuma não ser tão prático, né? Então, ele costuma ser devagar mais, pensar mais antes de falar e tudo mais. Habilidade de apresentação, então saber se posicionar e se apresentar também, tá? E aqui vem também o que o Alto S geralmente quer da empresa, tá? E das pessoas à sua volta. Então, tem aqui bem legal isso também. E isso aqui é legal até para você ver o que você tem na sua empresa atual e o que você não tem. E o que você realmente gostaria de ter, né? Num trabalho ideal aí que a gente fez a listinha. Você fez a listinha, Sueli? Fiz, mas tá confuso. Tá, nós vamos voltar nisso também, tá? Mais pra frente, quando falar de trabalho. É confuso, porque ao mesmo tempo, na hora que você fala assim, nossa, é isso que eu queria. Aí você fica assim, nossa, será que é isso mesmo? Será que eu dou conta se for desse jeito? Mas deixa eu te contar, não é pra pensar nisso nesse momento, tá? Escreve, é só pra escrever. É isso que eu acho que escreve. Depois a gente vai analisar direitinho os poréns. Tá bom. E muitas dessas coisas é autossabotagem, o que vem aí na mente. Ah, com certeza. Né? Mas, auto-I, tá? Então, como que a gente pode ajudar? Mais controle de tempo e prazo, que é o que eu falei, que ele não é nada organizado. Então, organização, senso de urgência, que é o que eu falei que o I pode dar de frente com o D, que essa é a maior diferença dos dois. O D é muito direto, tem o senso de urgência, né, muito grande. O I já não tem. O I é aquele que gosta mais de falar. Então, ele fala muito, às vezes ele faz muito rodeio para chegar onde quer. Então, o I também pode bater de frente com o D, tá? Análise de dados e dar ênfase a resultados claros e objetividade. O D, como que a gente pode ajudar, então? Se identificar com os outros, Kira, que é o que a gente falou, né? Entender mais os outros. Empatia, que é se colocar no lugar do outro. Pensar com mais calma, que é o que a gente falou de falar sem pensar. Ouvir mais e melhor, que foi o que a Sueli falou, que ela começou a fazer. Postura e gestos mais suaves, que foi também uma coisa que a Sueli falou, que era muito, né, acelerada. Então, deu uma suavizada. Relaxar, encontrar um ritmo ideal, ser mais acessível. Isso aqui é a questão de ser acessível para o outro, né? De estar aberto mesmo. Elogiar os outros, porque como o D, ele tem a autoconfiança mais alta, ele é mais tranquilo com isso de si mesmo. Então, ele esquece que os outros, às vezes, gostam de um elogio, porque para ele talvez não é necessário. Entendeu? Então, tipo, elogiar mais os outros. Exatamente, é tipo isso. E fazer mais perguntas. Então, meninas, é o seguinte. Todo excesso é prejudicial, tá? Então, assim, e todo perfil tem lado bom e lado ruim, né? Assim, não é bom e ruim. O que a gente tem, que a gente pode explorar e usar ao nosso favor, e aquilo que a gente tem que cuidar para aprender e ser uma pessoa melhor, né? No nosso dia a dia. Vai mudar o nosso perfil? Talvez sim, talvez não. Depende muito como que vai trabalhar isso, né? A que ponto vai chegar. Agora, o que a gente vai ter de ação, então, de hoje? Finalizando essa questão de perfis, eu quero que vocês escrever... Gente, eu estou usando o caderno errado, meu Deus. A pessoa que tem muitos cadernos. Então, uma das ações vai ser você escrever aquilo que você vê que você pode melhorar do seu perfil e aquilo que você pode explorar mais,
que você tem facilidade, que é um padrão de comportamento que talvez você deixou de lado. Sueli, no seu caso em específico, eu quero que você faça uma análise junto com isso, né, escrevendo o que você acha que pode melhorar e aprender, e o que você acha que pode explorar mais. Eu quero que você faça uma análise do quanto você é um perfil e melhorou e sabe lidar com a dificuldade, ou do quanto você é o perfil contrário, que o S é o contrário do D e o C é o contrário do I, né? Então, eu quero que você faça essa análise para contar para nós na semana que vem, tá? Tá bom. Que aí você vai contar, não, gente, realmente eu sou o perfil SC e D, né? Eu identifiquei isso, hoje eu sou esse perfil. Mas eu quero voltar um pouquinho de D e um pouquinho de I para minha vida, beleza. Não, Carol, realmente eu ainda sou o ID primeiro, talvez primeiro D, ou talvez primeiro I, mas conseguindo lidar com as minhas dificuldades, só que eu apaguei um pouco aquilo que eu tenho, né, de facilidade, e eu quero voltar a explorar isso. Beleza. E não tem certo e errado também, né? É aquilo você se conhecendo mesmo, olhando para si e contando para nós. Por que é legal a gente saber? De novo, para a gente se conhecer melhor, se aceitar, né? E evoluir, que é o que a gente quer. E também para a gente conhecer melhor o outro e aprender a lidar melhor com as pessoas. Tá bom? Dúvidas? Podemos passar para o próximo assunto? Como que tá para vocês? Pode passar. Pode passar para mim também. Pode? Então vamos lá. Meninas, não estou vendo ninguém com água. Tá aqui. Cadê as garrafinhas de vocês? Que bom. Eu tomei antes de chegar, porque eu tava na rua. Aí eu cheguei morrendo de sede. Uhum. Gente, bebam água. Vou repetir toda a sessão. Eu contei pra vocês, né? Eu comecei a beber água depois que eu tive infecção urinária que subiu pros rins. Nossa, foi muito ruim. Aí, nunca mais eu deixei de beber. Eu bebo no mínimo 2 garrafinhas por dia. No mínimo, assim. E quando eu não tô com a garrafinha do meu lado, eu tô toda hora no filtro. Aqui em casa tem um filtro de 5 litros que dura pouquíssimo. A gente enche ele praticamente todo dia. Eu e meu marido. E sou mais eu que fico aqui, né? Então eu acredito que eu bebo bastante água. Então vamos lá. Agora para um assunto bem delicado. Todo assunto de autoconhecimento é delicado. Mas esse é um pouco mais, porque toca na ferida. E às vezes a gente nem reconhece, né, aquilo que a gente tem de ferida. Então nós estamos aqui juntas para nos ajudarmos a reconhecer. O que é autossabotagem? Autossabotagem é quando a gente mesmo coloca obstáculos no nosso caminho para realizar algo que a gente deseja. Desde as coisas mais simples, como por exemplo, fazer um exercício físico, até, peguei no ponto das duas. E meu também, tá? Tô nessa. Eu voltei a pedalar essa semana, eu vou firmar de novo. E até as decisões maiores, como a busca, né? Objetivos maiores, como a busca pela felicidade, pelo sucesso, tá? E pelo trabalho que a gente ama. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero contar pra vocês. Deixa eu abrir de novo aqui, nossa tela. É o seguinte. Você vai olhar esse gráfico aqui? Esse gráfico aqui que você vai olhar? Ou não? Não, agora não. Daqui a pouquinho a gente vai começar pelo outro. Pelo QP, mas a gente vai olhar esse gráfico aí também, mas depois. Primeiro a gente vai começar pelo QP, que vai ser a porcentagem. Eita, o que eu fiz aqui? Pronto. Eu apertei o botão errado. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre essas 3 pessoinhas aqui, que eu vou trazer esses nomes para vocês, mas eu quero que fique bem claro que existem vários nomes de vários autores, tá? E que significam a mesma coisa. O que acontece? O que eu mais uso, o livro que eu mais uso, vou mostrar ele para vocês, é aquele que vocês viram lá na hora de fazer o teste. Os testes, que é esse aqui, Inteligência Positiva. Eu sou apaixonada com ele, principalmente pelos testes, que eu acho muito válidos e que, nossa, ajudam demais, vocês vão ver.
Mas tem outros, tá? E se descubra seus pontos fortes, pare de se sabotar no trabalho, Ouse Crescer fala disso. Então, são vários livros que eu li, né, nos meus estudos, que eu amo livros, sobre esse assunto, e também tem os cursos que a gente faz e tudo mais. Então, eu vou trazer essa nomenclatura, que é a nomenclatura que está nos testes, tá? Para ficar aí mais fácil de lidar, para não ficar confuso. Mas depois, as ferramentas que eu vou trazer para vocês, vai ter um pouco das outras nomenclaturas. Até porque se vocês acharem mais fácil as outras, tá tudo bem. Então, vamos lá. O que são nossos sabotadores? É aquela vozinha dentro da nossa cabeça, tá? Que fica falando pra gente procrastinar, deixar as coisas para depois, ou talvez fica falando pra gente que nunca tá bom o suficiente, né? Que aí vem o perfeccionista. Ou talvez fala pra gente que a gente só vai ter valor se a gente tiver muitas conquistas materiais, e aí vem o vício no trabalho. Ou talvez ele fala pra gente que a gente não precisa lidar com problemas difíceis, que é melhor continuar do jeito que tá e ver se o problema resolve sozinho. Então, ou talvez também ele fala pra gente que a gente tem os maiores problemas do mundo e que ninguém é mais vítima do que a gente, tá? Então, alguns tipos de sabotagem. O que acontece que a gente fica confuso? Os sabotadores, eles são uma voz na nossa cabeça. E a gente conversa com a gente mesmo o tempo inteiro, tá? São mais de 5.000 conversas que a gente tem com a gente mesmo dentro da nossa mente por dia. Mas, como que a gente identifica quando é um sabotador falando? Quando vem com algum sentimento ruim, tá? Geralmente eles trazem um sentimento, por mais que a gente faça o que eles falem, né? E acha que tá tudo bem, você não é aquilo que você queria fazer. Então, assim, você se sente mal de alguma forma. Durante o pensamento ou depois que você segue o que ele te diz, tá? O papo vai ficar meio de doido, porque o que acontece? Eu quero que fique bem claro para vocês que vocês não são seus sabotadores. Eles fazem parte de quem vocês são e eles vieram acompanhando vocês desde a infância, tá? É uma voz que vem acompanhando vocês desde a infância, mas ele não é você. Muita gente, quando faz essa sessão comigo, fala: nossa, Carol, eu sou o meu sabotador. Aí eu falo, então você vai descobrir que você é uma pessoa muito melhor do que isso e que você não tá enxergando porque o sabotador não tá deixando. Tá bom? Então é isso. Outra coisa, vou dar uma explicada aqui sobre os sabotadores para não parecer que é uma coisa meio que inventada, né? Nossa, assim, uma desculpinha. Ah, não, é uma voz na minha cabeça. Não, o que acontece? O nosso cérebro, ele é programado, né, para sobreviver. Então, todo o nosso corpo, tanto o nosso corpo quanto a nossa mente, eles sempre procuram automaticamente gastar menos energia. E o que significa isso? Tudo que você quer fazer de diferente, por exemplo, mudar um hábito, vai ser mais difícil do que fazer o que você já faz. Porque vai demandar mais energia da sua mente e talvez também do seu corpo, né? E principalmente do seu cérebro, que é o que está ali comandando os dois. Só que, ao mesmo tempo, isso tem a parte boa, que é a parte ali não a de gastar menos energia, mas a parte de realmente sobreviver, né? De cuidar, de fazer com que a gente veja os perigos da vida. Então, a parte do cérebro onde ficam os nossos sabotadores é a mesma parte onde ficam ali os nossos medos. Eles ficam todos entrelaçados, crenças limitantes, é tudo entrelaçado. E nossos medos são necessários. Por exemplo, o nosso medo na verdade, é uma sensação que prevê perigo, né? De prevenção de perigo, pode ser real ou imaginário. Então, é o medo que não deixa o medo, ou talvez outra sensação, mas que vem ali também do cérebro sobrevivente, é o cérebro sobrevivente que não deixa a gente queimar a mão no fogo. Quer dizer, colocar a mão no fogo, que a gente sabe que vai queimar.
que faz com que a gente não atravesse a rua na frente de um carro que está passando muito rápido, porque a gente sabe que não vai ser legal, que vai ser atropelado. Então, tem essa parte necessária. Porém, o que acontece? Quando a gente é criança, esses sabotadores, eles vêm como guias nossos mesmo, como guardiões, vamos dizer assim. É como se eles aparecessem para a gente entender o que é a vida e não sofrer. Então, por exemplo, na intenção, né, de que a gente não sofra e sobreviva. Quando a gente é criança, a gente precisa muito do apoio, né, das pessoas para sobreviver. A gente ainda precisa quando é adultos, mas eu falo literalmente, no sentido tanto emocional, quanto no sentido até físico. Né? A gente precisa de alguém para nos levar no banheiro, para ensinar a gente a ir no banheiro, a gente precisa de alguém para nos ajudar a dar os primeiros passos. E o emocional continua, né, quando adultos, mas também é mais forte quando criança. A gente tem muita necessidade do apoio de quem está ali do nosso lado, né, do elogio, do carinho. Então, lá quando crianças, o que acontece? Por exemplo, se você cai no seu primeiro passo, o sabotador, ele vem e te fala assim, se você andar, o seu pai e sua mãe vão ficar felizes com você. Então, é meio que um incentivo, né, para a criança, é meio que um guardião, para a criança não sofrer ali que ela está caindo e levantar e tentar de novo. Tipo isso, é confuso, tá? Mas eu trago exemplos para tentar mesmo deixar mais claro. Porém, o que acontece? A gente vai levando isso até a vida adulta, e quando adultos a gente não precisa mais disso, porque a gente sabe que a gente não tem amor condicional dessa forma, né? Por exemplo, quem realmente ama a gente vai amar a gente independente, né, do que a gente fizer. Aliás, vai amar a gente nem é independente, é apesar, né, de todas as nossas dificuldades, todos os nossos defeitos. E aí, isso é um exemplo do que a gente não precisa mais desse sabotador tentando nos proteger. Só que a gente não sabe disso, então a gente vai alimentando esse sabotador. E aí, o que acontece? A gente vai se sabotando. A gente vai deixando de fazer coisas importantes pra gente, porque a gente alimenta eles. Em contrapartida, vem o sábio. O nosso sábio é toda a nossa força interior. Ele é o antídoto para o sabotador. É isso que o livro e que os testes trazem para a gente. O autor do livro, Shirzad Chamine, ele criou esse teste, a inteligência positiva, exatamente para mostrar isso. Que quanto mais a gente ativa o nosso sábio, mais a gente cala os nossos sabotadores. Então, esse é o nosso objetivo aqui. Entender e conhecer os nossos sabotadores para diminuir a força deles em nós e aumentar o conhecimento também e entender mais o nosso lado sábio, que é a nossa força interior, para poder colocar os dois contrastando aí e deixar que o sábio vença, né, dentro da gente. Beleza? Até aqui tudo bem? Essa parte teórica é um pouco chata, né, meninas? Eu sei. Mas é necessário para poder entender os testes, tá? E tudo mais. Agora, o crítico. O que é o crítico? O crítico é um sabotador que todos nós temos. Outra coisa, todo mundo se sabota, tá? A pergunta não é se você se sabota, é como e o quanto. Porque todo mundo tem os sabotadores. Como eu disse, ele é parte do nosso cérebro sobrevivente, então ele tá ali. O nosso objetivo é que eles sejam fracos, que a gente não deixe que eles nos dominem, tá? E aí o nosso sabotador principal é o crítico. Todos nós temos o crítico. É como o autor chama, que já começa a nomenclatura. É como o autor chama o sabotador principal. Como que ele age? Criticando a si mesmo, ao outro e às circunstâncias. Então, essas são as formas desse sabotador agir. Só que ele vem de mãos dadas com outros 9 tipos de sabotadores que mostram mais especificamente como que o nosso crítico atua. Então, ajuda a gente a entender melhor a atuação desse crítico. Tudo isso é desse livro, tá? E dos testes, do livro de onde a gente tirou os testes. Outros livros vão tratar, por exemplo, o crítico e o sabotador, tudo com um nome só. E a gente também, cada uma vai dar um nome para o seu sabotador, tá? Isso aqui é para a gente entender melhor. Mas, por exemplo, um livro que eu amo, que é o Ouse Crescer, que eu vou passar ferramentas dele para vocês, ele é específico para mulheres. Então, ele chama de censora interior e o sábio ele chama de mentora interior, tá? Então, pode usar aí as várias nomenclaturas. Só um exemplo de uma nomenclatura diferente. Vamos lá. Agora,
a gente vai falar do quociente de positividade. O que é isso? É um quociente que também o autor criou para poder medir o quanto no nosso dia a gente se sabota. Então, qual porcentagem do tempo a gente se sabota e qual porcentagem do tempo a gente utiliza a nossa mente a nosso favor. Vamos lá para o primeiro teste, que é o teste QP. Vocês têm aí os testes de vocês? Vamos pegar agora. Eu tenho aqui. Deixa eu já ir olhando aqui também. Conseguiram abrir? Deu bem parecido o de vocês duas. QP ou... Onde que a gente vai? É PQ, é porque é em inglês. É PQ, nesse caso. Beleza, abriram? Agora vocês vão na primeira folha mesmo, depois da capa, vai ter a primeira folha e vai estar a nota. E vai falar qual é a sua pontuação. Essa pontuação é o quanto você utiliza a sua mente a seu favor no seu dia. Então, quer dizer que o resto do tempo do seu dia você se sabota. Meu Deus, meu foi 27. É a média, tá? É isso mesmo. Geralmente, quem não tem consciência dos sabotadores tem uma pontuação média de 20 a, no máximo, 40. Tá? É bem raro. Já tive clientes que tinham mais, mas porque já faziam um trabalho mental sem saber que estavam fazendo. Então, o que é o nosso objetivo? O que a gente vê? Que para conseguir diminuir a força da autossabotagem, a gente precisa que a nossa positividade, o nosso sábio, esteja 3 vezes mais forte que os nossos sabotadores. Então, o nosso objetivo é chegar a essa pontuação em 75. Beleza? E eu quero contar com vocês. Quero que vocês me digam, Carol, eu vou fazer de tudo para acabar com os meus sabotadores, porque vão ser coisas simples e que vão parecer bobas, principalmente no início, mas que vão fazer toda a diferença na pontuação. E a gente vai ver isso quando a gente refizer o teste, tá? Então tá, já viram aí a pontuação de vocês. Agora vocês vão lá embaixo. Peraí, deixa eu ver aqui a página. Ah, não, agora já é no outro. Aqui tem só o gráfico do 75. E aí ele traz alguns exemplos de pesquisas que foram feitas, tá? Depois é legal que vocês leiam esse relatório completo e tragam dúvidas, tragam comentários que vocês tenham aí. Mas aqui fala das pesquisas que foram feitas e que também mostram que um QP acima de 75, a partir de 75, começa a virar. Ele fala que é o ponto de virada. Então, é onde começa aí as pessoas a terem um casamento bom, a terem uma equipe a ter um alto desempenho, e a gente, ele chama de florescer. Na verdade, a pesquisa, né, chamava assim, o individual que tinha o ponto, que tinha a porcentagem acima de 75 era o indivíduo florescente, que significa que já está com o seu sábio florescendo e os seus sabotadores calando ali dentro dele, já sabe lidar com os sabotadores. Até aqui, beleza? Uhum. Não fiquem tristes, tá? Porque é isso mesmo. A gente tá aqui juntas para poder melhorar isso aí. E eu quero que vocês estejam motivadas a isso, tá? Agora nós vamos para o outro teste, para o outro resultado. E vocês vão lá embaixo. Vai estar por volta da página 17. Deixa eu ver se é a de vocês duas que vai estar na mesma página. Da Sueli é na página 17. Da Kira, 16. Uhum. É o gráfico? Isso. Nesse gráfico, vocês vão identificar qual tipo de crítica que está mais presente nos seus dias. Então, ó, deixa eu ver das duas como que foi. Essa pontuação que tá aí, ela pode ir de 1 a 15, de 0 a 15 ou de 1 a 15, peraí, 1 a 15 mesmo. É porque todo mundo se critica, né? Não tem como. Então é de 1 a 15. Quanto maior a pontuação, significa que mais você se critica nesse setor.
Então, por exemplo, a gente tem aqui crítica a si mesmo, crítica às circunstâncias e crítica aos outros, tá? O de vocês duas, o maior foi o crítica a si mesmo. Beleza? Então, vocês vão anotar aí. A pergunta que eu fiz é: qual tipo de crítica está mais presente nos meus dias? Aí vocês vão responder crítica a mim mesmo. Porque a gente vai focar nisso. Agora, a gente vai lá pro gráfico de sabotadores, que vai estar, deixa eu ver aqui a página, lá no começo, na página 5 da Sueli e na página 5 também, da Kira. Agora sim é aquele gráfico, Sueli, que você me perguntou no começo, quando a gente começou a falar. O que esse gráfico mostra? Ele mostra cada sabotador, que eu falei para vocês que são 9, que andam de mãos dadas com o crítico, né? E a pontuação da força dele em você, tá? Pode ir de 1 também a 10. E aí, o que a gente vai fazer? Agora, vocês vão escrever quais são os seus 3 maiores sabotadores. Deixa eu ver se o de vocês foi parecido. Mais ou menos. Aqui. Sua questão de reclamar muito, Kira, tá explicada, tá? O seu vítima é o seu segundo maior. Carol, aqui tá quase tudo empatado. Mas pode pegar os seus 3 mesmo, ó. O maior aí é o hipervigilante, né? Uhum. Depois o insistente e depois o esquivo. Pode pegar os 3. O meu deu o hipervigilante e o hiperartiver. Aqui que é sempre conquistar, né? Não, peraí. O seu deu controlador, que foi o maior. O vítima. Sim. E o pleaser, que é o prestativo. Ah, é pleaser. Sim, tá aqui no 6, não tinha visto. Isso. Aí depois veio 2 juntos aí, que é o hipervigilante e o hiperrealizador. O que acontece, meninas? Eu vou explicar um pouquinho de cada um para vocês, tá? E depois vocês vão ler. Esses relatórios, eles são muito grandes, então eu indico que leia tudo, mas eu sei que talvez, né, sei lá, talvez vocês não consigam, enfim, durante a semana. Então, leiam pelo menos os seus 3 principais, tá? Que são esses aí que vocês escreveram. Quero que vocês leiam tintim por tintim. Tem aí embaixo falando de cada um. É legal que vocês leiam todos, até para vocês analisarem, né? Como que tá cada um em vocês. Mas, principalmente, eu quero que vocês leiam os 3, tá? E aí, depois vocês vão contar lá pra gente se fez sentido, como que foi a leitura. Mas antes eu quero explicar para vocês, né? Lógico, cada um, senão vocês vão ficar aí perdidas. O primeiro... Opa, deixa eu pegar o português. O primeiro é o insistente. O primeiro da esquerda para a direita, tá? É o insistente. E ele é aquele perfeccionista. Então, é aquele que está sempre se cobrando e que tem dificuldade de agir. Traz para a gente uma dificuldade de agir porque nunca tá bom o suficiente. O segundo é o prestativo. É aquele que... gente, aqui eu tenho que falar uma coisa sobre prestativo. Não tem nada de errado em ser prestativo, tá? Aqui ele deu esse nome porque é aquele prestativo em excesso, que coloca as necessidades dos outros à frente das suas e muitas vezes se prejudica com isso. E outra coisa, muitas vezes faz algo para as outras pessoas esperando um retorno. E aí se frustra muito. O que tá? Esse é o prestativo. Do pleaser é que, na verdade, ele quer agradar todo mundo, que é o que Exatamente. Eu me vejo. Tipo assim, eu quero agradar todo mundo. Isso, você põe as necessidades dos outros à frente das suas. Então, tipo assim, se o seu pai tem uma necessidade de ter uma filha tal, você vai ser a filha tal, entendeu? E aí a gente vai ver que isso é diferente de você, né, ser prestativo no sentido de ajudar as pessoas, né?
Então, tem aí uma diferença, só para ressaltar. Hipervigilante, o terceiro. O hipervigilante é aquele que está sempre esperando alguma coisa dar errada. Então, ele traz muita ansiedade para os nossos dias. Ele é aquele que, mesmo quando acontece uma coisa boa, ele pensa assim: ixi, logo, logo vem outra coisa ruim. O que será que vai acontecer, né, de ruim? Porque tem uma coisa muito boa acontecendo. Então, quem tem o hipervigilante alto está em constante vigilância mesmo. Então, está sempre muito ansioso, né? Está sempre ali buscando, como é que eu falo? Está sempre achando que algo vai dar errado e aí perde as comemorações, né? Do que deu certo e tudo mais. Não se entrega para o momento. Beleza, o próximo, inquieto. O inquieto é aquele que não consegue sentir satisfação pelo que está acontecendo no momento. Vocês dois têm ele baixo. Ele é aquele que está sempre querendo mudanças e isso não tem problema, tá? Tem pessoas que realmente gostam de mudanças e tá tudo bem. Mas você tem celebrado a cada dia? Você tem se sentido feliz enquanto você está ali naquele local? Porque o inquieto é aquele que está tão inquieto que ele não consegue, né, deslumbrar, que fala, aproveitar mesmo o momento presente, tá? Então, ele nunca tá aproveitando, ele sempre tá procurando outra coisa. Ele nunca tá olhando pro que ele tem, pro que ele conquistou, pro que ele tá fazendo, ele tá sempre olhando pro que ele pode fazer, pro que ele não tem e tudo mais, tá? Controlador. Nem precisa falar nada, né? O controlador é aquele que quer controlar tudo e todos, e ele traz consigo também uma grande ansiedade e a questão da frustração, porque a gente não consegue controlar, né, o outro e nem circunstâncias algumas. Então, o controlador também traz muito estresse e traz muita ansiedade, tá? E frustração. Quase todos trazem ansiedade. A ansiedade é danada. O sabotador adora. Esquivo. O esquivo é aquele que eu falei pra vocês. Ele tá muito tranquilo onde ele tá. Então, ele fica deixando as coisas pra depois. É o procrastinador. Então, ele é aquele que traz dificuldade para resolver problemas, para lidar com problemas, porque ele não quer lidar, na verdade. Ele quer ficar onde parece que tá tudo bem, né? Só que, na verdade, aquilo que a gente não resolve inflama, né? Então, essa é a questão do esquivo. O próximo é o hiperrealizador. O hiperrealizador é aquele que eu falei também no começo, que está sempre buscando realização fora. Então, para ele se preocupa muito com a questão de mostrar, né, que é bem-sucedido. Mas não no sentido de ser, de sentir, né, que é bem-sucedido e tá feliz com isso. Mas no sentido de, na cabeça dele, ele só tem valor se ele tá no topo, tipo isso. Então ele tá sempre buscando coisas para realizar cada vez mais e ele também não contempla o que ele tem, não comemora e traz o vício no trabalho, né? Porque é aquela pessoa que tá sempre buscando. Esse é o que eu te falei, Sueli, o seu nem é alto, né? Não. Na época que você teve aquelas questões, se você fizesse, ia dar 10 aí no hiperrealizador, com certeza. Beleza, o vítima. Vítima, também falei dele no começo, é aquele que sempre acha que seus problemas, né, são maiores, que sempre quer que as pessoas olhem para ele como vítima. Isso é muito inconsciente. Eu mesma tinha o vítima alto, e como que eu reparei? Porque eu também, Kira, reclamava demais. Nossa, chegou uma hora que nem eu me aguentava. Então, e aí quando eu fiz... eu me aguento. E aí quando eu fiz deu vítima alta, eu falei, cara, é isso. Sai daí que eu não te quero mais. E o último é o hiperracional, que também nenhuma de vocês tem ele alto, pelo contrário, bem baixinho aí, para as duas. Ele é aquele que não olha para os seus sentimentos e emoções. Então é aquele que, além de não olhar para os seus sentimentos e emoções, ele acha bobagem olhar também para o outro olhar para isso. Então ele é racional, né? E o que isso traz, gente? Com certeza, relacionamentos superficiais, né? Porque ele não quer entrar nisso. Então, traz decepção mais para as outras pessoas do que para ele próprio. Só que para ele traz
aquele sentimento mesmo de nunca estar realizado, né? Porque o que nos realiza realmente vem de dentro, né? Não é racionalizado. Então, assim, é isso. Deu para entender? Um super resumo, um breve super resumo de todos eu fiz aqui, tá? E aí vocês vão ler, vocês vão ver que lindo que é a leitura desse relatório, porque ele traz até de onde veio, como que pode ter sido sua infância que ocasionou esse sabotador em você, tá bom? Então eu quero que vocês leiam com carinho aí depois quais são, né, os seus 3 principais aí, vocês leiam ele completo, tá? Beleza, meninas? Agora eu quero contar para vocês o seguinte, nós já vamos começar essa semana a dar um jeito de eliminar esse sabotador aí ao máximo da nossa mente. O que é o primeiro passo? Assim como o Jung fala, né, naquele livro, até esqueci o nome, Arte da Guerra, conhecer o inimigo, né? Porque quando a gente não conhece o inimigo, o que significa na guerra? Significa que a gente nunca vai estar à frente dele, né? Então, o primeiro passo é conhecer o seu inimigo. A gente vai olhar para o sabotador como um inimigo, mas com carinho, tá? Não é para trazer sentimentos tipo assim. É difícil olhar para o inimigo com carinho, né? Mas tipo assim, não é para trazer sentimentos ruins dentro de você, sabe? Contra o sabotador. É para trazer consciência que ele existe, que você não quer que ele te domine, tá? Mas não trazer sentimento ruim no sentido, ai, que ódio desse sabotador, vou matá-lo, exterminá-lo e tal. Porque isso alimenta, na verdade, o sabotador, porque o sabotador traz sentimentos ruins. Então, você vai lidar com ele como? Com bons sentimentos. Então, assim, ó, ai, achei que tinha estragado minha unha. A primeira coisa é vocês nomearem o sabotador de vocês. Então, eu quero agora que vocês pensem num nome para o seu sabotador. Não pode ser um nome fofo, né? Porque é algo que você quer diminuir a força dele. E tem que ser um nome, então, que te remete, né? Que te lembra também de como o seu sabotador vem agindo. Então, sabendo aí os seus 3 maiores sabotadores, já dá para trazer um nome. Tem pessoas que nomeiam com personagens, tá? Já vi Soneca, que era o maior dela, era o procrastinador, então ela colocou Soneca. Já vi o nome também de filmes, então, desenhos também, Zé Curubu. Tem mais, hein? Tem tantos, Darth Vader. É um para cada ou só é um para os 3? Pode pôr um só. Que vai ser, que sempre que aparecer, você sabe que é ele vestido de algum dessas roupas aí. Vamos colocar os nomes que a gente trouxe para autossabotagem de roupagens. Gente, o nome do meu é Maria do Bairro. Por quê, Kira? Conta pra gente. Porque ela sempre estava se fazendo de ela sempre era vítima, a coitadinha, e ela sempre queria agradar todo mundo, né? E no final, legal. sempre acabava fazendo o que ela queria. Então era uma controladora, uma vítima e uma pleaser. Muito bom, adorei. O esquivo é o que mesmo? Procrastinador. É aquele que fica deixando as coisas para depois. E que tem dificuldade em lidar com problemas. Que prefere deixar do jeito que tá. Ó, eu não sei porquê, mas me veio um personagem na cabeça aqui e eu acho que vai ser ele. Qual é? Você vai rir. Vai ser Dick Vigarista da Corrida Maluca. Muito bom! Adorei. Que quer... Isso mesmo, ele fica querendo te atrasar. Sempre. Beleza, meninas. Agora, o que vai acontecer? Durante toda essa semana, essa vai ser uma ação, tá? Sempre que seu sabotador aparecer, que você vê que ele tá na sua mente, você não vai mais falar assim, ai, olha eu, né, querendo procrastinar. Não, você vai falar, olha o Dick, é Dick? É. Dick, né? Olha o Dick Vigarista querendo me atrasar, tá? Então vocês vão dar nome. E o seu vai falar, isso. Exatamente, é isso. E, gente, muito bom que vocês estão fazendo de trazer o humor, tá? Isso é muito legal, porque também tem a ver aí com o sábio. Então, isso é muito bom. Então, quando vier o sabotador,
que você vai fazer? Identificar. Por enquanto, é só isso que vocês vão fazer, tá? A hora que ele vier, você vai falar, ó, é o Dick Vigarista, ó, é a Maria do Bairro, tá? Que é como se você estivesse separando isso do seu ser completo. E aí não fica você com essa atitude, porque você pode escolher ter uma atitude diferente do que ela tá te falando, ou ele, tá bom? Legal. Beleza, então? Isso é para essa semana. Junto com a ação lá do DISC, né, que a gente já colocou. Agora, aquela parte especial da análise de geração de energia. Ah, só para vocês saberem, na semana que vem a gente vai falar ainda de sabotadores, tá? Que é um assunto aí longo e que eu preciso que vocês comecem com essa presença para eles, para depois eu trazer as ferramentas em peso aí. Beleza? Tá bom. Então vamos para energia. Como estamos? Quero saber das duas. Hein? Que energia? Tá sem energia, Sueli, não acredito. Vamos lá, alimentação, coloquem aí uma nota. Alimentação, sono, atividade física e descanso ativo. Se deem uma nota para cada um e nos contem qual é a média, tá? Quanto você deu para sua energia dessa semana até hoje. Nossa, agora me deu fome, gente. De repente. É até 10, não é a nota? Oi? É até 10 a nota, não Até é? 10, isso. De 0 a 10. Tá, daí faz uma média? Isso, e conta pra nós. Essa média também pode ser você pensando na sua semana e vendo como que foi sua disposição, sua energia mental, tudo isso. Ah, eu dou um 6 pra minha semana. E você, Sueli? Minha semana tá meio atípica, né? Uhum. Metade eu trabalhei, metade eu... vou ficar na média, eu dou um 5. Tá. Beleza. Lá no nosso primeiro encontro eu falei pra vocês colocarem energia boa, top. Falei, né? A meta. Isso. Como que era a energia boa de vocês lembram? 8. Acho que era igual, não era, Kira? E a top era 10 das duas também, não era? Hã? Eu botei 9, top. Não, a top minha Top? não era 10, não. Não? Então você vai achar, Kira, você tem uma ação de encontrar o seu caderno. Tô brincando, eu acho que eu não lembro se eu... Tô brincando não, é verdade. Mas eu não lembro se vocês comentaram a pontuação que vocês deram. Comentaram? Porque talvez a gente pode olhar lá na sessão. Eu não lembro. Eu não lembro se a gente falou a Tá, nota, não. mas enfim, pensando aí no que seria bom pra você de energia, tá? Que seria legal, não precisa ser a top. Pensa, eu quero que vocês façam uma ação para melhorar a energia essa semana. E eu indico que seja ligada à atividade física. Indica não, você já deixou de ação essa aqui, de dever de casa. Então pronto, então já é isso da energia, ótimo. Tá bom. É mesmo, porque também foi da roda da vida, das duas, gente. Esse grupo é muito foda. Então fica sendo, olha que colher de chá, gente. Fica sendo a mesma, então, tá? Então aqui, meninas, recordando as ações da semana, vocês vão identificar sempre que a Maria do Bairro ou o Dick Vigarista aparecer. Não vai tratar mal, só identificar, tá? Mostrando que você sabe que ele tá ali. Pode ser mental ou pode ser também falado, tá? Se vocês acharem interessante comentar aí com família, amigos e etc. Ou com a gente mesmo lá no grupo. Ler relatório QP e sabotadores completos. Eu coloquei completos, mas eu disse para vocês o mínimo que eu espero, né? É que os sabotadores, vocês leiam os seus 3 principais, tá? Uhum. Ação para aprendizado DISC.
que foi aquilo que eu falei para vocês analisarem o perfil de vocês, né? E ver o que vocês querem melhorar, o que vocês podem explorar mais. E ação para melhorar a energia, que é essa aí que vocês já falaram da atividade física. E a ação que não fizeram também para equilibrar a roda da vida, que também acabou sendo a mesma, né? Então, ótimo, meninas. Hoje é isso. Agora eu quero que vocês escrevam, como sempre, os aprendizados e insights da sessão e compartilhem com a gente o que vocês, um resumo aí do que foi mais interessante. Nossa, gente, hoje eu arrumei a casa, eu tô numa dor na perna que eu não tô entendendo. Acho que é de tanto agachar. Eu acho que tem gente precisando fazer atividade física também. Não, exatamente. Você acha que não? Exatamente, tá aqui também nas minhas ações dessa semana. Essa semana que passou eu consegui fazer um dia só. Fiz ontem. Mas quero voltar pelo menos 3 vezes na semana pedal. Olha, eu tive só apenas 2 insights fortes. Pode falar já? Pode. Tá. Que no caso eu acho que foi um pouco da minha virada de personalidade, que eu percebi forte aqui de uma coisa que eu deixei de ser, não sei, não vou buscar os motivos aqui não, mas isso para mim ficou muito claro, que eu teve uma virada muito forte. E da questão do hipervigilante, que é um sabotador que fica comigo 24 horas. E eu me lembrei de todos os itens que eu faço quando ele aparece. Tudo. Eu me lembrei de tudo que eu penso assim, na hora que ele aparece. Esse ficou muito claro para mim. Show. Então agora é pegar isso, né? Esses insights que você teve e ver como trabalhar. Já tá aí nas ações, né? Para todos dois. E você, Kira? O primeiro insight que eu tive foi da paciência, claro, né? Que, na verdade, começou na personalidade, né? Quando a gente tava falando da personalidade, daí e entrou no padrão de comportamento. Isso, né? Aí, mas principalmente a forma de falar com as outras pessoas. E aí, junto com isso, veio a mudança, que é a questão de eu querer agradar a todos, que eu sinto peso. Literalmente, eu sinto o peso de ter que agradar a todos. E isso precisa mudar, porque senão... E aí, percebe que os dois têm a ver com aquilo que você disse? Da personalidade lá no exterior e aqui? Sim. Porque aqui é tão diferente? Parece que aqui é você tipo se uma cobra, asa de né? ferro. Isso. Show, meninas! Então, por hoje é isso. Vamos tirar fotinhas? Como que tá pra vocês hoje? Nossa, eu tô com a cara de acabada. Não, eu tô sem celular, vai ser um print. Tá com cara de acabada nada, tem dó, menina, tá linda. Tô morrendo de sono. Acho que eu vou Eu também tô. Aqui, na verdade, eu tô com mais dor do que sono. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e... Pronto! Nossa, meninas, que é apertar o print screen aqui super rápido. Muito obrigada, gratidão por mais essa sessão. E a gente vai conversando. Por favor, não deixem de chamar no grupo, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida e qualquer necessidade que vocês sentirem de desabafar lá, de conversar, nós estamos aqui para isso, tá bom? Tá bom. Beijo. Obrigada. Boa noite. Beijo, gente. Até mais. Beijo, tchau. Até. Tchauzinho.